Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com alegria e satisfação para continuar nossas videoaulas sobre programação em Lego NXT. Hoje nos aprofundando um pouco nesses dois ícones daqui, Range e Random. O primeiro ele vai definir um domínio e o segundo vai definir um chute, eu diria. Exatamente por isso que tem a representação do dado. Algo que é bem semelhante ao que nós já vimos anteriormente nos outros blocos desta mesma aba, como o bloco matemático, o bloco lógico e o bloco comparativo. Certo, pessoal? Começar então. Primeiro vamos falar sobre o range, que seria o domínio de determinado bloco, tranquilo? Ele tem várias funções, eu diria. Primeira delas, se tu for abrir aqui embaixo, dá para fazer uma comparação com os outros blocos que nós já vimos. Tem esse símbolozinho a mais, que é o yes e no, certo? Só deixa eu pegar outro bloco, que no caso é o lógico. No caso do lógico, ele tinha esse aqui e não tinha o jogo da velha. Aqui ele não tem o símbolo de verdadeiro e falso. Ele tem as duas possibilidades, beleza? Então é só como se fosse uma junção dos outros dois com outra função. Como assim? Vamos lá então. A gente vai pegar ele e vamos pegar um valor teste. Não, vamos pegar qualquer bloco. Vamos pegar um sensor aqui, um sensor que tenha números. Pode ser ultrasonic, sensor de ultrassom, tá? Aí nós vamos colocar esse valor aqui. Opa, clica aqui e botar, tá? Nós inserimos ele nessa opção, como vocês veem, amarelinho. Então também é possível engatar números, tá? Número vindo desse bloco, número entrando nesse bloco. Esse bloco ele vai definir o domínio no qual o teu número vai ser verdadeiro ou falso. Como assim? Vindo aqui nós podemos definir, já que não estamos usando nada no A nem no B, né? Tá vazio. Nós podemos definir os números que nós queremos para o intervalo. Pode ser o que? 5 e um outro número para intervalo, 80. Tanto faz, né? Então essa é a distância que ele está identificando. A distância que ele identificar, está em inches no caso, mas pode ser em centímetros, tanto faz. Vai ter que estar dentro desses números. Note que esses números não podem, eles podem ser maiores do que 100 e 0 que tem aqui embaixo. Por exemplo, 180. É uma possibilidade, creio. E tu também pode ter números negativos, se não me engano. Deixa eu ver se pode. Note, pode ter menos 5 e 180, certo? Então, não não seja enganado pelo número que é representado ali. Mas nós queremos entre 5 e 20 centímetros, tá? Então, se o valor que aqui estiver marcando, ignore esse menor aqui, isso que não importa em nada, se o valor que está sendo marcado no sensor de ultrassom para a distância do objeto mais próximo for entre 5 e 20 centímetros, o resultado aqui, o valor de verdadeiro e falso, vai ser verdadeiro. Ele está marcando um valor que está de fato entre o intervalo. Agora, se a distância for diferente desse intervalo, for 30 centímetros, que 30 centímetros não está no domínio, ele vai marcar como falso. E aí tu pode fazer desse tipo de programação qualquer espécie de coisa que tu queira. Por exemplo, anteriormente nós tínhamos para desviar da caixa, né? A situação que eu propus várias vezes. Para desviar de uma caixa, tu tinha que fazer com que o teu robô, quando ele identificasse a uma distância de 20 centímetros. Aí nós utilizávamos fazendo outra forma, podendo botar um switch. Quando ele ver a 20 centímetros, faça isso. Quando não ver, faça isso. Aqui é um outro modo e que te abre mais possibilidades ainda. Porque tu vai poder ter o caso de tu tá vendo de longe, tu tá dentro do domínio e tu tá mais perto do que o domínio. Então as três possibilidades aumenta a quantidade de funções que tu pode fazer o teu robô efetuar, tranquilo? Outra coisa que nós podemos fazer é pegar, digamos, esse daqui, pegar mais de um sensor e definir com os sensores o domínio. Uma opção bem inteligente que eu gostei que a Lego criou, porque isso auxilia em programas avançados que tu queira realizar, já que a robótica te permite fazer situações bem problemáticas, bem difíceis, e algumas possibilidades extras como essa podem ser a sua salvação. Então a gente pega, por exemplo, um sensor de luz e define na porta A não, desculpa, define como o menor domínio aqui, e o ultrassom a gente define como maior domínio, tá?
Então não precisa mais pôr nada no A e no B. Isso aqui não vai mais ter nenhuma relevância. O que vai ser de relevância agora? O de luz e o de som vão definir o domínio. Nesse caso, o sensor de luz ele vai definir o valor mínimo. Então, se o sensor de luz está marcando 20, qualquer valor que estiver menos que 20, tá? Que tu inserir aqui, vou pegar um outro sensor, ó, o som que sobrou, e conectar aqui, tá? Então, o domínio dele vai ser, digamos que está marcando 20 aqui 40, o domínio dele vai ser 20, que é o que o sensor de luz está marcando, e aí 40, que é a distância que está um objeto, tá? Esses são os outros domínios, e aqui vai funcionar normalmente. Se esse valor estiver dentro do domínio é verdadeiro, se não, vai ser falso. Então, olha quantos sensores nós estamos usando para conectar num só bloco. Abre muitas possibilidades, muitas portas para aquele que quer adentrar nesta selva da computação. Beleza? Então, isso seriam as opções que nós temos para esse bloco de domínio. Aí nós temos mais o random, que é basicamente o que nós vimos antes, né? Pegando mais uma vez aqui. Ele é a mesma coisa, ó, a aba de baixo, do que os outros blocos que nós já tínhamos estudado. E ele é bem interessante. Vamos ver o que daria para falar sobre ele inicialmente. Random vai significar que é uma coisa aleatória. Então ele vai escolher qualquer valor no domínio dado, que pode ser de 0 até 100, ou maior ou menor, né? O que a gente acabou de ver sobre o range? A gente viu que a gente pode, vou botar ele mais para cima, se a gente abre aqui, conectar coisas no A e no B para definir o domínio. Com o random vai ser exatamente a mesma coisa. A gente pode pegar sensores para definir alguma espécie de domínio. Aqui é amarelo, ou seja, precisa de um número e nós estamos fazendo a mesma coisa. Por isso que eu gostei de falar sobre os dois ao mesmo tempo, né? Correlacionar eles. A gente está definindo agora o domínio menor e o domínio maior aqui. E aí um número entre eles vai sair. Agora não tem mais aquela porta, ó, antes tinha isso aqui, para te poder conectar um bloco. Note, tu podia conectar por aqui, agora está fechado. Por quê? Porque tu não pode mais botar o número aqui dentro. Ele vai selecionar um número qualquer que esteja no domínio desse e desse. Pode ser 5, 10, 20, 36, 205, 7.52. Entende? Então qualquer valor vai poder ser retirado daqui. Isso aqui tem alguma utilidade? Porque realmente no começo parece muito inútil. Parece que tu não vai usar para nada. Mas eu te digo, sim. Isso aqui tem alguma utilidade. Por exemplo, no momento em que eu citei para aqueles que assistiram a aula de como tu seguir uma linha preta, eu utilizei naquela situação o caso quando os dois sensores veem a linha preta, tá? Se os dois sensores estiverem vendo a linha preta, o que representaria um problema, se não está recordando, reveja o vídeo. Que ele teria que fazer? Eu mandei ele pegar esses motores e andar para frente e para trás, mudando a direção. Então ele vem e vai numa direção que é um chute total. Só que isso não é a melhor coisa para se fazer. Se tu botar um random nessa situação, onde deu um problema, tá? Tu pode utilizar ele para quando deu um problema, tu vai conseguir solucionar, aumentar as chances de solução do teu problema, porque ele vai acabar andando não tanto. Por exemplo, se tu conectasse com isso aqui e pegasse o valor e inserisse no teu motor e mandasse o teu motor andar o número que saiu daqui, ele vai andar um número aleatório, né? Que não esteja num domínio muito alto. Por exemplo, tu apaga esses sensores e define aqui como domínio, digamos o que, 20 e 10, um domínio que não seja tão variável, e aí manda ele dobrar essa determinada quantidade para algum dos lados. Isso com certeza auxilia, porque essa aleatoriedade, no caso que eu estou citando da linha preta, na prática funciona. A teoria talvez não faça tanto sentido, mas na prática ela ajuda bastante, certo? Fica aí a dica. E além disso, tu pode fazer algumas brincadeiras bem legais, eu diria, com o teu bloco de random. Por quê? Porque ele é um bloco fácil de tu testar para ver se está dando certo ou não, se tem algum problema ou não no teu robô. Como assim? Deixa eu pegar um display aqui, mostrar para vocês. Vocês podem fazer o seguinte, programaçãozinha. Pega um loop, insere aí no meio da programação, põe os blocos dentro. Vamos ver, vou fechar isso aqui por enquanto.
Aí tu pega um desses daqui, dos NXT Button. Deixa eu ver se esse aqui é uma boa ideia. Ou é melhor pegar um weight. Acho que eu vou pegar um weight. É melhorzinho. Não muda tanto, mas é melhorzinho. Aí a gente muda aqui para sensor, tá? Aí nós botamos NXT Button aqui. Aí quando tu apertar, tá? Vamos rever então. Quando tu apertar esse botão, certo? Ele vai fazer a próxima função. O que é a próxima função? Ele vai pegar algum número que esteja no domínio que tu definiu, 10 e 20. E aí tu vai querer pegar esse número e transportar ele para cá. Então tu põe no texto, né? Por que deu problema? Lembrem, a gente já viu isso anteriormente. Tu tem que inserir antes. Tu não pode transportar um número para um bloco de texto, né? Isso não faz muito sentido. Então tu vai ter que transportar antes isso para um bloco aqui. Esse bloco aqui de transformação. Então tu vai transportar esse número para cá e aí o número vai virar um texto e aí tu pode inserir. O que essa programação está fazendo basicamente? Quando tu apertar o botão, ele vai gerar um número aleatoriamente. Esse número vai ser transformado em texto que vai aparecer, deixa eu transportar aqui para texto, vai aparecer na tela do teu robô. Beleza? Então dá para te testar para ver se está funcionando, se está tudo ok com o teu programa. É uma boa forma de praticar e se divertir um pouquinho, né? Ver o que acontece. E creio que era isso, galera. Se vocês conseguirem entender, agora vai faltar só esses dois últimos blocos que são interessantes, de variáveis e constantes, que tem relação entre eles, então eu vou falar num momento posterior. Por enquanto, era isso que eu tinha para passar. Agradeço por terem visto mais esta aula e até a próxima!